Olá, caro aluno da Faculdade Ateneu, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo de resolução de exercício referente à unidade 2 do nosso conteúdo da disciplina de matemática básica. O assunto chamado de limite, né? Limites dentro da matemática. Então vamos aqui. A unidade 2, como eu falei, né? Trata desse assunto, limites, e vamos aproveitar esses vídeos adicionais, além do vídeo aula, né, já gravado pelo professor Heitor, para a gente intensificar na prática como é que a gente pode encontrar algumas questões, né, que você pode vir em algumas outras situações aí da vida, né? Então, aplicando, né, de forma bem mais pragmática esse assunto dentro de uma realidade mais acadêmica e até a nível de concurso também, onde você pode encontrar algumas questões sobre limites, a gente vai intensificar isso na prática agora com a resolução de diversos exercícios, esse assunto chamado de limites. Então aqui eu vou elencar algumas questões, depois dessas nós vamos fazer outras, né? Mas inicialmente umas questões básicas sobre esse assunto, você pode vir aqui, como eu pontuei essas três primeiras, né? Limite, no caso dessa questão 1, por exemplo, quando você encontrar, ó, limite de x ao quadrado menos 4, dentro do parênteses, isso quando x tende a 1, quanto seria o valor desse limite? Simplesmente, você pode pegar aqui, substituir o 1 nesse parênteses. Onde tiver x, você põe um 1 menos 4, que dá igual a 1 menos 4. Então, o resultado desse limite, dessa expressão aqui, quando o x tende a 1, você tem um resultado de menos 3. Beleza? Então, isso aqui seria mais ou menos uma questão básica, né, de limite. Simplesmente uma substituição do número, né, dentro dessa tendência, né, para quando x tender a 1, você tem o resultado dessa expressão aqui, do limite dessa expressão, no caso, a menos 3. No caso dessa segunda aqui, você já tem um corpo um pouco mais diferente da primeira, né? É o limite de uma razão ou de uma fração dessa expressão x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Nesse caso, quando aparecer situações típicas, né, aparentemente parecidas com esse caso 2, você precisa, nessa parte de cima, fracionar isso. Como? Desmembrando essa expressão em x menos 2, que multiplica x menos, ou melhor, x mais 2. Então, você iria, no caso, fatorar essa expressão. Você divide pelo de baixo. Isso aqui dá um resultado. Se você vir, né, essa expressão aqui de cima, ela é igual a de baixo. Então, nesse caso, você poderia eliminá-las. Então, aqui você sobra o limite, melhor aqui. Você teria o limite de x tende a 2, de x mais 2. Aí, aqui, realmente, você poderia, já, no caso, somar o 2 com 2, o resultado seria 4. Então, se você fizesse logo aqui essa substituição de 2 no lugar do x, então 2 ao quadrado seria 4, 4 menos 4 seria 0. Então, isso aí seria impossível, ou é impossível, né? Você dividir 0 por qualquer outro número, isso não existe, né? Então, nesses casos, você tem que ter o cuidado de desmembrar essa expressão em duas outras, que aí, consequentemente, vai aparecer uma condição favorável a você de eliminar um ou dois membros. Nesse caso aqui, você elimina um membro de cima com um membro de baixo. Você elimina, divide, dá 1, o que é que sobra? X mais 2. Aí você retorna, na verdade, a uma expressão parecida com a anterior, onde simplesmente você pega agora esse x, que tende a 2, substitui lá, você assim obtém o resultado de 4. Né? Nessa questão 3 aqui, também você vê que o nível de dificuldade talvez vá aumentando, né? Então aqui é o limite também de uma razão, de uma fração, de 4x menos 8 dividido por x ao quadrado menos 5x mais 6. Aqui essa parte de cima, você também faz um desmembramento dessa expressão, né? Onde você pode colocar aqui 4x menos 2. Se você quiser, você pode desmembrar dessa forma assim. E a parte de baixo, você tem x
menos 2 vezes x menos 3. Se você fizer essa fatoração, se eu posso assim me expressar, dessa parte de cima, 4x menos 8, é a mesma coisa de você dizer que 4 é multiplicado por x menos 2. Aqui na parte de baixo, você pode desmembrar ele em x menos 2 vezes x menos 3. Né? Então, aí no caso, você teria limite... nesse caso agora, você pode eliminar essa parte de cima com essa parte de baixo. Né? Então, 4 em cima sobre... Vou colocar um igualzinho aqui, né? X menos 3. Aí, nesse caso aqui, quando você substitui o 2 pelo x, ou x pelo 2, você teria 4 dividido por menos 1. O resultado dessa expressão é menos 4. Né? Então, assim, você teria 3 situações, um tanto quanto diferentes, né? Dentro de um certo nível de dificuldade que vai aumentando, só a questão da essência desse negócio. Para você desmembrar as expressões quando vir, sobretudo, ao quadrado ou ao cubo, enfim. No caso aqui também, né, uma dica é quando vier uma relação ou uma divisão, uma fração entre duas expressões, né? E aí você percebe que sempre nesse caso a gente desmembra ou fatora, né, como a gente costuma falar, e aí você consegue resolver fazendo uma simples substituição. Voltando agora à resolução de mais exercícios, né, para a gente ir caminhando nesses vídeos práticos, né, dessa unidade 2, verifique aqui 3 situações diferentes também, onde a gente vai resolver uma de cada vez. Então, né, nessa quarta questão, você tem o limite de x menos 9 dividido por raiz de x menos 3. Quando x tende a 9, qual é o resultado do limite dessa expressão? Aí aqui você caminha, a dica é, nesse caso, você multiplicar ambos os membros, tanto o numerador como o denominador, por raiz de x mais 3. Você vai ver o porquê, onde é que a gente quer chegar com isso. E embaixo também, raiz de x menos 3 vezes raiz de x mais 3. Nesse caso, como é que fica aqui? Raiz de x mais 3. Embaixo, essa expressão aqui de baixo, você tem como resultado, se você multiplicar raiz de x vezes raiz de x mais 3 raiz de x menos 3 raiz de x menos 9, você tem x menos 9. Aqui fazendo uma conta rápida, né? Fatorando, mas aí você, no caso, chega a uma situação onde você tem uma expressão em cima igual a uma outra expressão embaixo. E aí, nesse caso, você pode eliminar elas duas, que dividindo uma pela outra, dá 1. O que é que sobra? Raiz de x sobre 3. Quanto é agora o limite de raiz de x mais 3 quando o x tende a 9? Raiz de x mais 3. Continuando aqui embaixo, aí agora você simplesmente pega essa tendência do x quando o x tende a 9, você substitui raiz de 9 mais 3. Aí aqui no caso você tem raiz de 9 dá 3, mais 3 e o resultado da questão é 6. Beleza? Aqui também você tem, nesse caso dessa quinta questão, o limite, né, de 6x menos 18 dividido por x menos 2 vezes x menos 3. E aí aqui, qual é o limite dessa expressão toda quando o x tende a 3? Justamente, se você perceber, se você quiser ou tiver essa intenção de pegar esse número aqui, da tendência de x e substituir direto, com certeza isso vai dar 0. Então você nunca pode fazer isso, porque você não vai chegar a um resultado conveniente, né? Então, nesse caso aqui, novamente continuando uma fatoração, um desmembramento, né, dessas situações, você faz o seguinte: em cima você multiplica 6 vezes x menos 3. Vou diminuir aqui esse x, para você não confundir, achar que o
x da multiplicação é aquele mesmo x dentro do parênteses. E aqui embaixo, né, você repete que você tem vezes x menos 3. Perceba que sempre quando a gente faz esse tipo de ação, né, dentro dessas questões, a gente toma essa iniciativa de fatoral, de desmembrar esses membros, vai aparecer alguma coisa comum, tanto na parte de cima como na parte de baixo, né? Dá para você perceber isso. Aqui no caso você elimina esses dois, o que é que sobra? 6 sobre x menos 2. Aí aqui você, 6 dividido por x menos 2, que foi o que sobrou depois da eliminação. Continuando aqui embaixo, 6 sobre o x, quando o x tende a 3, né? E aqui você tem 6 sobre 3 menos 2 dá 1, que dá o resultado também, coincidentemente, em relação à questão 4, deu 6. Né? A questão 5 também, chegamos a esse mesmo resultado.